Tem uma coisa que quase ninguém te contou: pensar como um milionário não começa quando o dinheiro chega, começa justamente quando ele ainda não existe. Enquanto a maioria acorda no modo sobrevivência, apagando incêndio e esperando um milagre, quem constrói riqueza de verdade acorda no modo estratégia, mesmo com a conta apertada. Essa pessoa olha para a própria rotina, para o jeito que sente, decide e age, e entende que cada escolha de hoje está desenhando o padrão financeiro dos próximos anos. É um jogo mental antes de ser um jogo de números. Talvez você já tenha percebido isso na pele: que trabalha, se esforça, tenta manter consistência, mas parece que os resultados não acompanham. A verdade é que, sem controle emocional, disciplina e autoconfiança, qualquer estratégia desmorona no primeiro problema que aparece. É aí que entram o empreendedorismo e as frases motivacionais certas, não como frases bonitas, mas como gatilhos para quebrar o piloto automático de escassez que foi instalado em muita gente desde cedo. Quando essa chave vira, a pessoa para de perguntar por que não dá certo para mim, e começa a perguntar que tipo de mente eu preciso construir para isso dar certo. Ao longo desse conteúdo, a ideia é justamente te levar por esse caminho, mostrar como milionários pensam a respeito de tempo, ambiente, decisões, pessoas e longo prazo, mesmo antes de verem o primeiro milhão cair na conta. Não se trata de prometer dinheiro fácil, mas de te mostrar um jeito de pensar que poucos explicam de forma clara e aplicável. Se topar caminhar até o fim, talvez você perceba que a grande virada não é como ganhar mais, e sim como nunca mais pensar pequeno do mesmo jeito. E é exatamente aí que a jornada começa a ficar interessante. Percebe uma coisa: desde cedo ensinaram que sorte, talento e esforço explicam tudo, mas ninguém contou o segredo real dos milionários. Eles jogam outro jogo, com regras mentais completamente diferentes, enquanto a maioria ainda pensa igual à multidão e se frustra com a falta de resultados. Quem começa a mergulhar em empreendedorismo e observa de perto esse padrão percebe que a diferença está no jeito de pensar, decidir e agir todos os dias. É aí que entram frases motivacionais certas, usadas como lembretes para manter consistência, disciplina e controle emocional, mesmo quando tudo parece dar errado. E, pouco a pouco, essa combinação vai construindo uma autoconfiança silenciosa, que prepara o terreno para resultados que, por fora, vão parecer sorte. Nos bastidores de quem constrói riqueza de verdade, existe um tipo de conversa interna que quase ninguém vê. Em vez de se comparar com os outros, essa pessoa se compara com a própria versão de ontem e pergunta: o que foi feito hoje que realmente aproxima dos resultados desejados? Isso muda completamente o uso do tempo e da energia, porque cada ação passa a ser um investimento, não um simples gasto. Quando se olha para a vida com esse filtro, empreendedorismo deixa de ser só ganhar dinheiro e vira um estilo de pensar, com consistência nas pequenas decisões e disciplina nos bastidores. E essa mentalidade acaba exigindo um novo nível de controle emocional, porque crescer dói, mas ficar parado dói ainda mais. Enquanto muitos esperam motivação cair do céu, os verdadeiros construtores de riqueza criam o próprio combustível interno. Eles usam frases motivacionais não como mágica, mas como âncora para lembrar por que começaram, mesmo naqueles dias em que a vontade é chutar o balde. Sabem que a autoconfiança não nasce do nada, ela vem de honrar a própria palavra, dia após dia, através de consistência e disciplina, mesmo sem aplausos. E é curioso como, quando esse padrão mental se consolida, o mundo começa a responder diferente, abrindo portas que antes nem pareciam existir. Só que esse é apenas o primeiro ajuste de mentalidade. Nos próximos, a forma de lidar com problemas, tempo e ambiente vai elevar ainda mais esse jogo. Quando uma pessoa comum enfrenta um problema, ela tende a explodir no impulso, estragar o dia e ainda carregar isso por semanas. Já quem está construindo riqueza aprende a fazer uma pergunta simples: isso vai importar daqui a 5 anos? Na hora, essa pergunta corta o drama e devolve o controle emocional, porque mostra o que é realmente relevante e o que é só ego ferido. Esse tipo de filtro protege a consistência e evita decisões precipitadas que detonam relacionamentos, oportunidades e até resultados no empreendedorismo. Aos poucos, a pessoa percebe que maturidade é escolher onde colocar a própria energia, não vencer todas as discussões.
Esse filtro dos 5 anos também ajuda a separar emoção de estratégia, principalmente em momentos de crise financeira ou profissional. Em vez de pensar tudo deu errado, a mente treinada pergunta o que posso aprender aqui que vai me dar mais autoconfiança lá na frente? Essa mudança de perspectiva transforma cada perrengue em material didático para construir novos resultados. A disciplina deixa de ser apenas força bruta e vira habilidade de continuar fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando o cenário não é perfeito. É assim que se constrói um histórico de vitórias silenciosas que, um dia, parecem sucesso repentino para quem só vê de fora. Com o tempo, esse jeito de pensar faz a pessoa rir de muita coisa que antes tirava o sono. Ela começa a entender que não vale a pena queimar pontes, destruir a saúde ou abandonar projetos por algo que, em poucos meses, nem vai ser lembrado. Em vez de reagir no calor do momento, ela responde com calma, alinhando frases motivacionais internas com ações concretas que mantêm o foco nos grandes objetivos. Assim, vai construindo uma vida em que empreendedorismo, consistência e disciplina andam de mãos dadas com um controle emocional cada vez mais sólido. E quando esse filtro está bem instalado, o olhar sobre padrões, sistemas e oportunidades começa a mudar de um jeito que pouca gente percebe logo de cara. Enquanto a maioria só vê problema atrás de problema e tenta apagar incêndios no desespero, quem pensa como milionário começa a caçar padrões. Em vez de perguntar por que isso sempre acontece comigo, a pergunta vira o que está se repetindo aqui e como crio um sistema para resolver de uma vez. Esse olhar é o que diferencia puro esforço de empreendedorismo inteligente, porque tira a pessoa do modo sobrevivência e leva para o modo construção. A partir daí, consistência deixa de ser só trabalhar muito e passa a ser trabalhar certo, com processos que andam quase no automático. E isso abre espaço mental para focar em decisões que realmente geram novos resultados. Pense em alguém que vive atrasado, perdido, sempre enrolado. Geralmente, essa pessoa tenta resolver cada atraso como se fosse um caso isolado, em vez de criar um sistema simples de planejamento da rotina. Já quem começa a pensar como dono, como CEO da própria vida, cria padrões, horários fixos, checklists, rotinas que protegem o foco e o controle emocional. Não é frescura, é estratégia de quem entendeu que disciplina é justamente o que permite sobrar tempo e energia para crescer. No empreendedorismo, isso significa transformar bagunça em processo e improviso em método, passo a passo, dia após dia. Com o tempo, a mente treinada em padrões começa a enxergar oportunidades onde os outros só veem cansaço. Em vez de repetir o mesmo erro 10 vezes, ela ajusta uma vez o sistema e colhe o benefício para sempre. É aí que a autoconfiança cresce, porque a pessoa vê que não depende mais de força de vontade o tempo todo, depende de estruturas que sustentam seus melhores comportamentos. As frases motivacionais deixam de ser apenas frases bonitas e viram lembretes para revisar processos, não só emoções. E quando esse modo de pensar se instala, faz surgir naturalmente uma vontade de começar a jogar em outro nível, como se estivesse subindo um degrau na forma de liderar a própria vida. Quem está preso só no operacional reage ao que acontece, quem pensa como milionário aprende a dar um passo para trás e agir como se já fosse o conselheiro da própria vida. Em vez de entrar no drama do problema, olha de cima e pergunta: se eu fosse responsável por orientar alguém nessa situação, o que diria para fazer agora? Esse simples deslocamento tira a pessoa do papel de vítima e coloca no papel de estrategista. No empreendedorismo, isso muda tudo, porque faz a mente buscar soluções estruturais, não apenas remendos emocionais. Assim, consistência e controle emocional deixam de ser teoria e passam a aparecer nas decisões do dia a dia. Pensar um nível acima também significa assumir que cada escolha está construindo um sistema, para o bem ou para o mal. Quem só reage por impulso cria um sistema invisível de confusão, conflitos e atrasos. Quem pensa como líder começa a desenhar rotas claras, combinando disciplina e foco em resultados de longo prazo. Essa mentalidade faz a pessoa questionar: isso aqui resolve só hoje ou melhora a minha vida pelos próximos anos? Nesse momento, autoconfiança cresce não porque tudo dá certo, mas porque ela sente que está jogando o jogo certo. E, de quebra, as frases motivacionais deixam de ser consolo e viram lembretes de responsabilidade sobre a própria história.
Com o tempo, esse pensamento de um nível acima começa a transbordar para relacionamentos, dinheiro e projetos. Em vez de discutir por qualquer coisa, a pessoa escolhe batalhas, protege energia e reorganiza o ambiente para favorecer o melhor dela, como qualquer bom CEO faria com a própria empresa. No empreendedorismo, isso se traduz em filtrar parcerias, alinhar expectativas e montar estruturas que permitam consistência mesmo nos dias caóticos. O curioso é que, quando essa chave vira, a pessoa começa a perceber que ainda dá para subir mais um degrau, elevando não só o jeito de pensar, mas também o tipo de dado e informação que usa para decidir os próximos passos. Uma das maiores viradas de chave de quem pensa como milionário é parar de decidir no calor da emoção, principalmente quando o assunto é dinheiro, carreira e relacionamentos. Em vez de achar que algo é uma boa ideia, essa pessoa começa a buscar dados, fatos, históricos e consequências antes de agir. Ela entende que emoção é ótima para dar impulso, mas péssima para definir direção. No empreendedorismo, isso significa trocar decisões impulsivas por análises simples, porém constantes, que protegem consistência e resultados. E, curiosamente, quanto mais racional na análise, mais fácil fica manter o controle emocional. Essa postura data-driven não é coisa de empresa gigante, é um estilo de vida. Em vez de sentir que está evoluindo, a pessoa mede, anota ganhos, dívidas, hábitos, tempo focado, pequenas vitórias diárias. Esses números alimentam a autoconfiança, porque mostram, na prática, que a disciplina está gerando frutos, mesmo quando o cenário externo ainda não mudou tanto. As frases motivacionais entram só como combustível para continuar seguindo o plano, não como desculpa para ignorar a realidade. E assim, pouco a pouco, o emocional aprende a respeitar o que os dados estão dizendo. Com o tempo, essa combinação de emoção domada e decisão baseada em fatos vira um escudo contra besteira financeira e escolhas apressadas. Em investimentos, por exemplo, quem decide no impulso tende a comprar na alta e vender na baixa, guiado pelo medo e pela euforia. Quem decide com dados segue estratégia, mesmo quando o mercado grita o contrário. No dia a dia, esse mesmo princípio protege o foco no empreendedorismo, evitando abandonar projetos sólidos por causa de um dia ruim. E, quando esse jeito de decidir fica natural, a pessoa começa a enxergar o próprio tempo como um ativo tão precioso quanto o dinheiro, ajustando o próximo nível do jogo. Gente comum fala não tenho tempo. Quem pensa como milionário traduz isso para não estou priorizando isso agora. Essa mudança simples revela um entendimento profundo: tempo é o ativo mais valioso que existe, porque dinheiro se recupera, uma hora jogada fora, não. Por isso, essa pessoa passa a olhar a agenda como se fosse um extrato bancário, analisando onde está gastando suas horas. No empreendedorismo, isso significa cortar compromissos que não geram resultados e blindar blocos de foco absoluto para construir algo grande. E, claro, isso exige consistência, disciplina e muito controle emocional para dizer não sem culpa. Tratar o tempo como capital também muda a forma de escolher trabalhos, clientes e projetos. Em vez de aceitar qualquer coisa porque paga, a mentalidade milionária pergunta: isso multiplica meu conhecimento, meu networking ou meu fluxo de caixa nos próximos anos? Quando a resposta é não, a tendência é negociar, delegar ou simplesmente recusar, mesmo que isso pareça estranho para quem só pensa no mês atual. Essa postura fortalece a autoconfiança, porque a pessoa vê que não está mais à mercê de urgências alheias. E, nesse processo, as frases motivacionais viram lembretes diários de que cada sim sem critério é um não silencioso para os próprios sonhos. Com o tempo, a pessoa percebe que usar bem o tempo melhora não só o dinheiro, mas também energia, saúde e relacionamentos. Ela começa a investir horas em aprendizado, em conexões de qualidade e em descanso estratégico, entendendo que mente e corpo são ferramentas de alta performance. Isso reflete direto no empreendedorismo, porque um raciocínio mais claro e descansado enxerga oportunidades que o cansaço nunca veria. E quando o tempo passa a ser tratado como capital, fica quase impossível não olhar também para o ambiente em que ele é gasto, questionando se as pessoas e os lugares ao redor estão ajudando ou drenando esse ativo tão raro. Quem pensa como milionário entende uma coisa que muita gente ignora: não dá para ter mente de riqueza vivendo em ambiente de escassez o tempo todo.
o lugar onde a pessoa trabalha, o tipo de conteúdo que consome, as conversas que repete no dia a dia, tudo isso vai moldando o jeito de pensar sem ela perceber. Aos poucos, ou o ambiente puxa para cima, ou puxa para baixo, não existe muito meio termo. No empreendedorismo, isso é decisivo, porque ideias, consistência e autoconfiança murcham rápido em espaços cheios de fofoca, caos e falta de visão. Por isso, quem quer grandes resultados começa ajustando primeiro o cenário onde a própria vida acontece. Cuidar do ambiente não é frescura, é estratégia de proteção de energia e foco. Uma mesa organizada, um canto de estudo, gente falando de projetos e não só de problemas, tudo isso reforça disciplina e controle emocional de um jeito quase invisível. É como se cada detalhe do espaço físico e digital estivesse dizendo: você está aqui para crescer, não para se sabotar. Com o tempo, esse cuidado vira um filtro natural, a pessoa se afasta de lugares e conversas que drenam e se aproxima de contextos que alimentam seu empreendedorismo. E aí, até as frases motivacionais parecem ganhar outro peso, porque o cenário inteiro começa a empurrar na mesma direção. Esse entendimento leva a uma pergunta incômoda, mas poderosa: meu ambiente hoje combina com a vida que eu digo que quero? Quem pensa como milionário olha para a casa, trabalho, redes sociais e até para o lazer com esse olhar crítico? Se a resposta é não, começa uma reforma silenciosa: menos distração, mais estímulo, menos gente reclamando, mais gente construindo. Isso naturalmente prepara o terreno para o próximo passo, que é olhar não só para o ambiente em geral, mas especificamente para as pessoas mais próximas, aquelas que mais influenciam pensamentos, escolhas e o próprio padrão de resultados. Existe uma frase famosa que diz que a pessoa é a média das 5 pessoas com quem mais convive, e quem pensa como milionário leva isso muito a sério. Não é misticismo, é comportamento. Convivendo muito tempo com alguém, os jeitos, crenças e decisões começam a se parecer. Se o círculo vive reclamando, debochando de empreendedorismo e tratando dinheiro como tabu, isso mina a autoconfiança e sabota a consistência sem que a pessoa perceba. Agora, quando o entorno discute ideias, projetos e crescimento, é quase impossível não subir um degrau no padrão de resultados. Olhar para essas 5 pessoas é quase como olhar para um espelho do próprio futuro. Quem está em volta incentiva ou ridiculariza seus planos? Fica feliz com o seu progresso ou tenta puxar de volta para a zona de conforto? Esse tipo de influência mexe direto com o controle emocional, porque um comentário maldoso na hora errada pode fazer alguém desistir de um projeto inteiro. Por isso, quem leva disciplina e empreendedorismo a sério começa a ser mais seletivo. Não é sobre achar gente perfeita, é sobre caminhar com quem também está tentando crescer. E, nesse processo, as frases motivacionais deixam de ser vergonha e viram munição compartilhada entre quem joga o mesmo jogo. Em certo ponto, essa reflexão fica ainda mais profunda: não é só quem está perto, é quem a pessoa permite influenciar suas escolhas. Amigos, família, mentores, perfis que segue nas redes, tudo entra nessa conta. Quando percebe isso, quem pensa como milionário começa a montar, de propósito, um time invisível que reforça consistência, disciplina e autoconfiança. Às vezes isso inclui se afastar um pouco de quem ama, não por orgulho, mas por visão de longo prazo. E é exatamente nesse ponto que surge a necessidade de ajustar não só as pessoas, mas também os próprios pensamentos que aparecem no automático, abrindo espaço para um novo tipo de diálogo interno sobre riqueza e futuro. A grande diferença entre quem pensa como milionário e quem vive apagando incêndio é o horizonte de tempo. Enquanto a maioria quer recompensa imediata, essa mentalidade joga anos na frente, entendendo que riqueza é consequência de decisões repetidas com consistência, não de um único grande acerto. Isso muda tudo no empreendedorismo. Em vez de pular de ideia em ideia, a pessoa escolhe construir algo que aguente o tempo, mesmo que no começo pareça lento. E aí disciplina deixa de ser castigo e vira a ferramenta que garante que os resultados cheguem na hora certa. Pensar em longo prazo também é um ato de autoconfiança. É como dizer para si mesmo: acredito tanto na minha capacidade que estou disposto a plantar hoje o que só vou colher daqui a alguns anos. Essa postura exige um controle emocional diferente, porque o mundo inteiro parece empurrar para a gratificação instantânea.
Nesse contexto, frases motivacionais funcionam como lembretes diários de que atrasar um pouco o prazer agora pode significar liberdade real depois. E quem internaliza isso começa a analisar gastos, tempo e energia como investimentos, sempre perguntando: isso aqui aproxima ou afasta do futuro que eu quero? Com o tempo, essa mentalidade de longo prazo se conecta com tudo que já foi construído: sistemas, ambiente, pessoas, uso do tempo e decisões baseadas em dados. A pessoa percebe que não se trata só de ganhar mais dinheiro, mas de se tornar alguém capaz de sustentá-lo sem se autossabotar. Isso cria uma sensação de direção tão forte que mesmo os tropeços deixam de ser motivo para desistir e viram parte do processo. E, quando essa visão está madura, fica claro que ainda falta uma última peça a transformar todas essas ideias em um compromisso real com a própria mudança, quase como um pacto interno de não voltar mais ao velho modo de pensar. Em algum momento do caminho, quem pensa como milionário percebe que não é mais só conteúdo, é decisão de vida. A pessoa olha para trás e vê um padrão: quando usou consistência, disciplina e controle emocional, os resultados vieram; quando agiu no impulso, pagou a conta depois. Ela entende que não precisa ser perfeita, mas precisa ser comprometida com um novo modo de pensar. E esse compromisso não é com o dinheiro em si, é com a própria evolução, com a versão dela que escolhe empreendedorismo como caminho de liberdade, não apenas de sobrevivência. A virada real acontece quando ela para de se ver como vítima das circunstâncias e passa a se enxergar como protagonista do próprio jogo. Em vez de repetir "não dá", começa a se perguntar: o que posso aprender, ajustar ou construir para fazer dar? Essa mudança alimenta uma autoconfiança diferente, porque deixa de depender de elogio externo e passa a se apoiar na própria capacidade de agir todo dia, mesmo em silêncio. As frases motivacionais deixam de ser empolgação de momento e viram códigos internos, quase como comandos que lembram o que realmente importa quando bate o cansaço. E, com isso, o medo de fracassar dá lugar ao medo de não tentar. A partir daí, tudo o que foi falado, pensar um nível acima, usar o filtro dos anos, focar em padrões, decidir com dados, tratar tempo e ambiente como capital e escolher bem as pessoas, vira um único grande sistema a favor dela. É como se, de repente, a mente parasse de trabalhar contra e começasse a jogar no mesmo time dos sonhos. Essa pessoa passa a se perguntar diariamente: o que alguém com mentalidade milionária faria nessa situação específica hoje? E, ao responder com ações, não com apenas boas intenções, ela começa a perceber sinais concretos de mudança. Sem perceber, já está treinando o cérebro para o próximo passo dessa jornada, onde não vai só pensar diferente, mas também comunicar, atrair e criar oportunidades em outro nível. Agora que você já viu como essa mudança de mentalidade funciona na prática, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Não adianta só achar bonito, balançar a cabeça e amanhã viver do mesmo jeito. Cada ideia que você ouviu aqui só ganha poder quando vira ação, quando entra na sua rotina, na forma como você lida com dinheiro, com seu tempo, com suas emoções e com o seu empreendedorismo. É aí que consistência, disciplina e controle emocional deixam de ser palavras bonitas e se transformam na base dos seus novos resultados. Então, olha para a sua vida hoje e responde com sinceridade: qual é o primeiro ajuste pequeno, porém real, que você já pode fazer ainda hoje? Começar a anotar gastos? Blindar uma hora do seu dia para construir algo seu? Se afastar de uma conversa que só te puxa para baixo? Que crença sobre dinheiro e sucesso você ainda está segurando, mesmo sabendo que ela te trava? E, se você continuar exatamente como está pelos próximos 5 anos, está disposto a bancar essa mesma realidade? Seja honesto com você, mesmo que doa um pouco agora. Essa dor é o empurrão que muita gente precisa para finalmente mudar de rota. Se esse conteúdo mexeu minimamente com a sua visão, faz o seguinte: não solta essa linha. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar aprendendo, ajustando a mente e fortalecendo essa nova versão de você que pensa grande antes de ver grande. Aqui, a ideia não é te vender fantasia, é caminhar junto para que sua autoconfiança, suas frases motivacionais internas e suas atitudes do dia a dia comecem, de fato, a trabalhar a seu favor. Porque, gostando ou não,
O jogo já está acontecendo, a diferença é se você vai continuar jogando no automático ou vai escolher, de uma vez por todas, pensar e agir como alguém que está construindo o próprio milhão.